Bem, meus amados irmãos, ao dobrar o meu joelho hoje para meditar nas Escrituras Sagradas, eu me encontrei com um texto que quero aqui compartilhar com todos vocês. Bem, a palavra de Deus que diz para nós, no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Louvado e agradecido seja para todo sempre o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, ao dobrar o meu joelho, às 6 horas da tarde, às 18 horas, para a oração, eu senti Deus ministrar o meu coração, e com essa ministração que o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu quero compartilhar com toda a igreja. Bem, ele falava ao meu coração e me fazia lembrar quando nós administramos uma empresa e existem várias salas e vários departamentos. Existem algumas salas que o acesso é restrito, ou seja, não há liberdade para que se entre naquela sala, a não ser as pessoas autorizadas. Proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Nessa sala é uma diretoria, só entra pessoas com a senha ou que tenham uma consulta marcada, um horário marcado, um agendamento. A entrada é restrita. Isso para manter a ordem, para manter as coisas administravelmente, manter as coisas administradas. Há uma restrição de liberdade. Não existe uma liberdade total, não existe uma liberdade equiparada, ou seja, a liberdade para todos. Isso é para que haja ordem, para que haja submissão, que se respeite as patentes, se respeite as autoridades que estão acima de nós. Geralmente, quando nós estamos caminhando em algum lugar, a gente sempre vê essas placas, né? Entrada não permitida para... E aí descreve, né? Entrada, acesso restrito, área proibida, não entre sem os equipamentos, área radioativa, coisas desse tipo. E o Espírito de Deus ministrou meu coração nesse versículo para que nós não nos sujeitemos outra vez a um jugo de escravidão. Existem várias escravidões. No caso, a escravidão do pecado. Quando nós cometemos pecados, nós nos transformamos escravos do pecado, como disse o apóstolo João na sua epístola, Paulo aos Romanos, e em todas as escrituras fala sobre se submeter à escravidão do pecado. Mas existe uma outra escravidão, que é a escravidão de um jugo, né? Um jugo desigual, né? Paulo fala aos Coríntios a respeito, por exemplo, da vida conjugal de um cônjuge, né? Um cônjuge que você esteja para se casar e não tem a mesma fé, a luz não tem união com as trevas. Mas em Cristo não existe área de restrição, não existe ambientes restritos. A liberdade que é para João, é para Maria, é para Paulo, é para Pedro, né? Todos nós somos um em Cristo. As barreiras de cor, de raça, de tribo, né? Em Cristo não há mais cita, não há mais restrição para bárbaros, para judeus, para gregos, troianos. Todos vós sois um em Cristo. Então, essa liberdade, numa empresa que você administra, essa liberdade muitas vezes é uma liberdade restrita. E por que essa liberdade é restrita? Uns têm a liberdade de entrar, outros não têm. Porque nem todos sabem administrar a liberdade, né? Eu observo Jesus e o colegiado apostólico, os discípulos, como era um ambiente de liberdade, alguém ali, todos tinham liberdade, né? E é na liberdade que se manifesta o comportamento, as atitudes. Se um homem entra dentro de um supermercado e tem câmeras filmando, ele não vê as câmeras filmando, ele vai e pega um sabonete e bota no bolso. Mas de repente, quando ele olha para cima, viu que a câmera filmou ele. Ele ia sair sem pagar. Aí quando ele chega no caixa, ele tira o sabonete e paga. Ele é ladrão? Porque ele pagou? Não. Ele é ladrão, sim. Ele não roubou porque havia outros olhos olhando para ele. Os olhos do julgamento, os olhos do policiamento, os olhos do grande Big Brother. Eu não faço porque alguém está me vendo. Se ninguém tivesse me vendo, se ninguém me conhecesse, eu estou livre para fazer o que eu quiser porque ninguém me conhece. Então, Deus, ele dá liberdade a todos. O texto de Paulo aos Coríntios diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E é nisso que muitas pessoas têm se perdido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma vida moderada, uma vida no temor do Senhor, é uma vida de liberdade. Mas essa liberdade, ela impõe sobre mim o que eu realmente devo fazer.
Porém, se eu não tenho coisas boas para dar, como eu posso dar? Se eu não tenho uva para dar, se eu sou um pé de espinhos, como é que eu posso dar uva? Não se pode colher uvas do pé de espinho. E nessa liberdade que Jesus deu e Jesus dá até nos dias de hoje, é que muitos têm se embananados, muitos têm se complicados. Por exemplo, é nessa liberdade que Judas enfiava a mão no ofertório e roubava. É nessa liberdade que Pedro, no meio do amor, no meio de Cristo, teve um ato humano, um ato imponderável, impossível. Ele meteu a mão na bainha, puxou a espada para decepar a cabeça do soldado romano, que muito ágil, muito treinado por ser soldado, se esquivou e a espada com toda a força lhe arrancou a orelha. Essa liberdade tem complicado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se complicado, porque não têm sabido, não sabe administrar essa liberdade. E tem se complicado na vida. Então eu, ao dobrar o joelho e orar, Deus ele me ministrou o coração, que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E muitos, não sabendo administrar essa liberdade, têm se autodestruído, têm entrado por muitas portas que teria permissão de entrar na liberdade. Mas a gente tem que saber como nós entramos e como nós saímos, como nós nos comportamos na presença de Deus. Eu quero deixar você com essa meditação, meu amado irmão. O que você tem feito com a liberdade que Deus tem lhe dado? Você é livre para buscar mais ao Senhor, para amar mais aos irmãos? Ou esta liberdade tem sido danosa para você? Quando as pessoas não sabem administrar a liberdade que tem, é preciso ser proibida. Não pode entrar, porque você não sabe como é que você vai entrar aqui. Você não sabe como é que você vai se comportar. Você não sabe como é que você vai sentar. Então você ainda não está preparado para tal coisa. E muitas vezes é nessa liberdade que muitos têm se destruído, por não saber administrar, né? E acaba tomando o pé pelas mãos. Então, meu querido, cuidado. O que você tem feito com a liberdade que nós temos em Cristo Jesus? Será que você tem sido crente por causa de uma visão religiosa, por causa de que outros estão te vendo? Você só consegue ser essa pessoa quando você está no ajuntamento dos santos, mas quando você está em um lugar desconhecido, que tem liberdade, você solta as asas, como diz o ditado. Cuidado, cuidado como você anda, como você pisa, que você possa caminhar na liberdade de Cristo e no temor do Senhor. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas.